O esporte traz muitas lições para nós. E mais uma que eu ensinei e aprendi, e como diz Cora Carolina, o bom professor é aquele que ensina o que aprende e aprende o que ensina. Então, na minha vida como técnico, eu transmiti muitos conhecimentos, mas eu aprendi muito mais do que transmiti. Eu transmiti muitos valores, mas eu aprendi muito mais valores do que eu transmiti. E os meus princípios foram testados em várias ocasiões, em várias oportunidades, mas eu me mantive fiel a eles. E isso foi importante. Mas eu também aprendi que na nossa vida nós temos que ter uma coisa muito importante chamada respeito. E o respeito é fundamental para que você possa viver. Mas é importante dizer que no esporte, nem sempre o respeito é levado a sério. Nem sempre as regras do jogo são respeitadas. Nós temos exemplos claros aí, que todo mundo está vendo na internet. Aquele gol de mão do Maradona, que decidiu a Copa de 86, ou aquele gol do Thierry Henry com a mão, que definiu a classificação da França, eliminou a Irlanda para ir para a Copa do Mundo. E nós teremos muitos outros momentos para falar. Mas eu quero falar de um momento especial, num jogo interessante, importante, que estavam disputando uma vaga na próxima fase do campeonato, tá? E aconteceu algo interessante naquele jogo. Aconteceu algo onde eu pude exercer o princípio do respeito. Respeito não é um valor, respeito é um princípio. E como princípio ele é universal, ele é o mesmo em qualquer cultura. É claro que o significado do respeito em determinada cultura pode ser diferente, mas o princípio respeito, ele é o mesmo em qualquer cultura, em qualquer lugar. Eu sou Jorge Castilho e eu compartilho aqui histórias do esporte que podem ser aplicadas na nossa vida pessoal, profissional, com vistas ao nosso crescimento, aplicando os princípios, os valores que nós estamos transmitindo aqui, através das experiências que nós passamos. Com certeza você vai ter uma vida melhor, com certeza você vai ser uma pessoa melhor. Bom, como eu disse, era um jogo, não era o jogo ainda decisivo da classificação para a próxima fase do campeonato, mas era um jogo, entre aspas, decisivo, porque eram as duas equipes mais fortes da chave e passar em primeiro lugar era importante. É certo que as duas equipes provavelmente passariam, elas eram mais fortes do que as outras duas equipes, mas era o campeonato goiano de clubes adulto, não era um campeonato escolar. E essa situação que aconteceu ali comigo já havia acontecido no campeonato escolar. Alguém pode dizer, no campeonato escolar, você é um professor, um educador, você tem que ensinar para as crianças os princípios e os valores corretos. Não é assim que a maioria pensa? Que quando se trata de ensinar crianças, você age de uma forma. Quando se trata de uma equipe adulta na disputa de um campeonato, agora o que vale é ganhar o campeonato. Pense bem, é o título. Quantas fraudes você vê aí no futebol? É o maior mau exemplo que existe no futebol. Cheio de fraude, cheio de coisa que o atleta faz, simulação, simula uma queda lá, o árbitro marca o pênalti, ele vai lá, bate com a maior cara de pau. Acontece. Raramente você vê o contrário. Acontece também, a gente vê vídeos aí na internet de atleta que fala que não foi falta, o árbitro insiste em marcar falta, ele joga a bola para fora. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo assim. Mas na maioria das vezes o atleta falseia uma situação para obter vantagem com ela. Falta a ele respeito às regras do jogo, respeito ao adversário, respeito a seus colegas, respeito a si mesmo, para que ele seja íntegro e congruente consigo mesmo. Mas vou dar um exemplo ali do que aconteceu, vou te contar o que aconteceu no jogo. Se fosse um jogo de escolar, como eu falei, muita gente teria aplaudido. Muito bem, professor, criança ensina, a gente ensina assim. No jogo adulto, muita gente teria me apedrejado. Como chegou a apedrejar? Muita gente veio reclamar e falar que eu não devia ter feito aquilo. Mas eu nunca na minha vida eu consegui separar uma coisa. O princípio pelo qual de vida eu acredito, eu vou levar para uma equipe profissional, para o meu trabalho, para a minha profissão, para a minha amizade, para a minha família, onde eu estiver. Os princípios pelos quais eu vivo, eles vão estar presentes ali. E aconteceu naquele jogo mais um teste. A vida nos testa, para ver se a gente coloca os nossos princípios em jogo. O jogo estava bem disputado, era um jogo difícil.
como, né, era de se esperar. Eu não tinha tantos jogadores de alto nível para poder trocar. Na verdade, eu tinha um pivô, que era um grande pivô, e o outro pivô ainda era um pivô aprendiz, não era um pivô que daria conta de um jogo como aquele. Ainda estava ainda que adquirir experiência, habilidades e outras coisas mais. Mas, pivô, que quem conhece handball, é aquele cara que fica enfiado lá no meio da defesa. E ele fica lá, o pessoal puxa a camisa dele, empurra ele, belisca, faz uma série de coisas até desleais com ele às vezes. Tá? E essas coisas vão acontecendo, e se aquilo não está atrapalhando o jogo, o árbitro costuma deixar aquilo seguir e deixa para lá. O meu pivô, não sei o que aconteceu, se puxaram a camisa dele, o que foi. Eu sei que num determinado momento do jogo, ele desfere a cotovelada no adversário. Pá! Pensa bem. Uma cotovelada. Normalmente a cotovelada vai no nível do rosto. Pega na boca, quebra os dentes, pode quebrar uma mandíbula, pode ter um afundamento de nariz, um afundamento de crânio, quebrar o nariz, um afundamento de crânio. Pode acontecer uma série de coisas graves, inclusive. Tá? Só que o braço dele, agora com o braço direito eu vou mais alto, porque o meu braço esquerdo está bichado. O braço dele passou no vazio, não acertou ninguém. Graças a Deus por isso. Inclusive, nem o adversário viu, porque a pessoa que estava na defesa estava passando por ele quando ele desferiu a cotovelada, que ele pegou no vento, e a pessoa que estava na defesa estava tão concentrada na bola que estava do outro lado, que não percebeu nem a cotovelada. O árbitro não viu, ninguém viu. Eu vi. E agora? Fica quieto, deixa o jogo seguir, afinal de contas, a responsabilidade de marcar é do árbitro, não é minha. Não sou eu que vou chegar no jogo e falar assim, opa, o atleta tentou dar uma cotovelada aí, ó, marca a falta e dá um cartão vermelho para ele. Não é a minha responsabilidade, é bem verdade. Mas é a minha responsabilidade ensinar para ele o valor do respeito. Porque respeito não é uma coisa que você vai no supermercado e compra. Respeito não é uma coisa que você simplesmente adquire. Respeito é uma coisa que você conquista. Se você conquista respeito, aí sim você tem respeito. E respeito é como amor. Você só tem o respeito que você dá. Se você dá respeito, se você respeita, você vai ser respeitado. Se você não respeita, você não vai ser respeitado com toda certeza. E eu quis ensinar para ele ali o princípio do respeito. Chamei ele, vem cá, fulano. Peguei outro fulano e pus no galinho. Ele falou, o que foi que eu fiz? Eu tô jogando mal? Eu falei, não, por sinal você está jogando muito bem. Já fez vários gols, trabalhando bem na defesa, no ataque. Mas tem uma coisa que você precisa aprender, respeitar os outros. Porque se aquela sua cotovelada pega, você viu? Eu falei, vi. Se aquela sua cotovelada pega, você ia machucar uma pessoa gravemente, um colega seu de jogo, ele está em outra equipe, mas ele não é seu inimigo. Você não joga contra ele, você joga com ele. Uma equipe que não tem adversário, que não tem outras para jogar, ela vai acabar. Então nós temos que entender que uma equipe depende da outra, que você depende do outro colega. E isso que você fez foi uma desonestidade. Isso foi uma falta de respeito para com o colega. Foi uma falta de respeito para as regras do jogo. Foi uma falta de respeito por você mesmo. Foi uma falta de respeito para o fair play. E foi uma falta de respeito com a sua equipe. Porque se o árbitro vem te dar um cartão vermelho, você sai, a nossa equipe estava prejudicada. Ah, mas você me tirou, a nossa equipe vai ser prejudicada. Mas ele disse assim, vai. Podemos até perder esse jogo, mas você vai aprender uma lição. De que você precisa de respeito. E quando acabar o jogo, se nós tivermos perdido, eu vou contar para todos os atletas o que você fez e porque eu te tirei. Entendeu? E aí todos vão ver que você faltou com respeito e aí o seu respeito, aliás, o seu desrespeito, vai estar prejudicando toda a equipe. E ele sentou lá no banco e falou, mas isso não está certo. Ele pensa bem se não está certo. Respeito, você tem aquilo que você dá. E aí ele falou assim, mas quem garante que eu não faço isso e aí no outro jogo alguém pode fazer e me dar uma cotovelada também? Porque eu já tomei outras vezes. Eu falei, é verdade. Ninguém garante para você que no próximo jogo ou em algum outro jogo alguém não vai te dar uma cotovelada. Mas eu te garanto uma coisa, você vai dormir tranquilo, pôr sua cabecinha no travesseiro e ver que foi você que respeitou primeiro, que você respeitou as regras do jogo. Amanhã ou depois, se você parar de jogar, tá lá na sua profissão, tiver filhos, netos, você vai poder contar para eles o tanto que você foi honesto. Mas imagina você reunindo seus netos e contar que você foi expulso do jogo porque deu cotovelada nos outros? Que tal você contar que você sempre respeitou o jogo? Que de vez em quando alguém até desrespeitou contra você, mas você jamais pagou com a mesma moeda.
Você acha que isso é importante ou não? Pensa só um pouquinho aí, depois você me responde. Ele abaixou a cabeça, ficou lá alguns segundos, depois falou, você tem razão, Jorge. Eu aprendi lição, isso nunca mais vai acontecer. Eu estou aqui à sua disposição. Se você quiser me mandar eu voltar ou não, aí você que sabe. Eu vou confessar para vocês, eu não voltei ele. Então ele aprendeu a lição. Respeito é uma coisa que você tem que dar para poder receber. Respeito é um princípio, está presente em tudo. Nos negócios, na sua relação familiar, na sua relação com a sua esposa, principalmente, né? Na relação com os filhos. Então, quando você age com respeito, além de você cria uma atmosfera, sabe, naquele ambiente, que vai ficar mais difícil das pessoas se respeitarem. Pode até acontecer, mas vai ficar mais difícil. E mais ainda, no longo prazo, você vai ter lucro com isso. Não estou falando de lucro financeiro, você vai lucrar com a sua vida. Se você quiser atingir o sucesso em qualquer área da sua vida, na sua profissão, onde você estiver, dê respeito. Respeite as regras do jogo. Respeite as pessoas que estão ao seu lado. Respeite as pessoas que te ajudaram a chegar até ali. Respeite as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você ainda quer chegar. Respeite o processo. Não adianta querer atropelar o processo. Você está vendo aí na internet toda hora que falar do zero a não sei quanto, mesmo que você não tenha nada, vem aqui e tal. Esse anúncio de sucesso fácil não é verdade. Respeite o processo. O processo leva tempo e ele tem etapas para serem cumpridas. Respeite o processo. Respeite a sua vida. Respeite seu ritmo de vida. Respeite, sabe, aquelas coisas importantes para você, valores. Respeite os valores, como família, como tempo para estar com a família, sabe? Respeite o tempo certo para você crescer e na medida certa. Não adianta querer atropelar os outros para você ter sucesso. Respeito. Respeito é tudo. Tem até um ditado que diz, respeito é bom e eu gosto. Essa frase é maravilhosa, tá ok? Respeito.